mas que o nosso amor é puro e verdadeiro. Das tuas pedras, as águas dos teus rios, dos teus campos ao luar. És pra mim a terra mais amada desta terra potiguar. No início do século passado, deu-se o princípio das tentativas de voar. O primeiro passo foi dado com os irmãos Wright, que em 1903 realizaram voos de poucos segundos em uma máquina motorizada e mais pesada que o ar. Posteriormente, nosso Alberto Santos Dumont, com o 14 bis, no ano de 1906, deu um salto ainda maior. Desde então, não existiam mais limites para o desenvolvimento da aviação no mundo. Os avanços tecnológicos, juntamente com as necessidades do nosso cotidiano, tornaram a aviação cada vez mais essencial para a humanidade. No campo de Bagatelle, em Paris, pôs, pela primeira vez, um veículo para voar por seus próprios meios, sem necessidade de catapultas ou rampas para decolar. Nesse contexto, podemos citar Arturo Ferrarin e Carlo Del Prete, protagonistas desse cenário, que mostraram ao mundo não somente o alto nível alcançado pelos italianos na aviação da época, mas também a capacidade que seus aviões possuíam de alcançar recordes. Um desses, alçado por esses dois jovens, foi o recorde de maior viagem em linha reta sem escala. Tal viagem aconteceu no dia 5 de julho de 1928, quando decolaram do aeroporto de Guidonia Monticello, a bordo de um avião Savoia Marchetti S-64, pousando na cidade de Touros, em um voo de 49 horas e 15 minutos e 7.188 quilômetros. Em uma época onde a Itália vivia sob o forte comando de Benito Mussolini, os jovens e ousados Ferrarin e Del Prete decolaram na tarde de 3 de julho de 1928, de uma pista próxima a Roma, em sua extraordinária aeronave Savoia Marchetti S-64. Os italianos voaram sobre o mar em uma aeronave que não utilizava flutuadores, que possuía grande parte de sua estrutura em madeira, a uma velocidade média de 170 km por hora, sem maiores recursos tecnológicos, com apenas um pequeno radiotransmissor, que, entretanto, não tinha sistema de recepção, deixando-os surdos em relação ao que acontecia ao seu redor. Na tarde de 5 de julho, o Savoia chegou à costa do Brasil. Saudações enviadas por rádio são captadas em Pernambuco. Após sobrevoar em Natal, seguem rumo sul, porém o mau tempo os impede de alcançar a Bahia, só lhes restando dar meia volta. Com o combustível acabando e o céu fechado, a dupla decide pousar na areia, a cerca de meio quilômetro da praia, 90 quilômetros ao norte de Natal, perto da então Vila de Pescadores de Touros, bem onde o litoral do Brasil faz uma curva de quase 90 graus, lembrando uma esquina no mapa. Com um curto pouso, sem danos mais sérios do que um trem de pouso quebrado e um rombo na fuselagem, o S-64 e seus tripulantes estabeleceram o novo recorde mundial de distância em voo contínuo, com 7.188 quilômetros percorridos em 49 horas e 15 minutos. Esse feito assombrou a todos, mostrando ao mundo, em que grande parte ainda utilizava a tração animal como principal meio de transporte, as enormes vantagens da aviação. Eu acho que alguém deve ser assustado tanto, né? Que se fala, por exemplo, quando o primeiro carro chegou aqui, gente correu, gritou, mulher voltou, tá entendendo? Tiveram crise de nervo. Pior, um avião desse, tá entendendo? Um motor de um avião faz muito mais zoada do que o motor de um automóvel. Então me parece que realmente foi uma coisa interessante.
Há uma fotografia desse avião, que está inclusive no site do Museu da Rambla, e a gente vê a quantidade de pessoas em volta da aeronave, tentando deslocá-la para um barco que veio pegar esse avião e levar para Natal. Por coincidência, esse barco era pilotado pelo primeiro marido da minha mãe. A coincidência disso aí, o primeiro marido da minha mãe casou era o comandante desse barco, que era uma espécie de chaleira, de rebocador. Uma espécie. Então, me parece que essas pessoas realmente algumas pessoas entraram em pânico, não é? Por informações não vindas da época, mas por informações que nós temos, pela preocupação do medo, né? Era uma época que não tinha energia elétrica, né? As pessoas tinham crenças primitivas, como lobisomem, né? A mula sem cabeça, o menino que gritava no mês de maio, não é? Então eu acho que realmente foi uma coisa dessa natureza aí. Olha, e essa história do Savoia, eu sei, não é por mim, porque eu não alcancei, né? Não era do meu tempo, era do meu tempo de meus pais. Porque eles contavam essa história e para nós saber como foi, né? Aí mamãe disse que nessa tarde, esse avião pegou andar aqui, assim, na base de 1h da tarde, só voando, viu? Corria para de Natal, voltava de novo, tornava aí, e o pessoal tudo, sabe, quando o povo vem as coisas dessas, é tudo correndo, né? O pessoal tudo correndo, o avião vai cair. E eu sei que mamãe disse que na hora que o papai chegou da maré, o avião desceu. Quando ele veio, mamãe já tinha acabado de comer e estava lavando a louça quando o avião deu a volta aqui perto da boca da barra e desceu bem baixinho mesmo. Aí o povo corria tudinho, era aquele bando de gente, era meio com a procissão na praia. Aí até que quando chegou na lagoa, nesse tempo era chamada Lagoa do Anil. E por conta do avião, aí ficou se chamando a Lagoa do Avião. Era lá, né? Na baixa do farol, perto do pé do farol, tinha essa baixa, essa lagoa que a gente tomava banho, lavava a roupa lá, tudinho, chamava-se a Lagoa do Anil, que ela era bem azulzinha. E depois pegou se chamar a Lagoa do Avião. Foi o tempo que secou as águas, aí ficou aquela baixa, o avião pousou ali. E aí o pessoal corria. Eu era muito pequena ainda, que eu não me lembro. Mamãe é quem contar essa história. Aí eu só sei que ficou lá muita gente, foi muita gente mesmo, aí eles saíram do avião. Eles ficaram muito assim, admirando onde era aqui, né? Ninguém sabia, eles não entendiam. O pessoal, ele perguntava, mas não quem é que respondia? Ninguém sabia, né? Ficava tudo olhando para ele e ele para o pessoal. Até que ficou lá umas pessoas e eles vieram com eles dois, né? Era o Ferreirinho e Del Preto. Aí eles vieram. Mamãe disse que quando chegou ali no Bascoqueiro, ela estava comigo no braço, tão grande eu era, né? Ela estava comigo ali no braço. E lá vem o povo, todinho com ele, dois. Sei que aí passaram aqui, ficaram naquela ponte velha, e o povo era gente. E aí ele perguntava as coisas, ficava admirado. E olhava para o povo olhava para eles, mas não sabia responder nada. Aí até que teve aqui um velho, por nome Pereira, que é da família de Geraldo Lopes, né? Aí ele perguntou se aqui tinha capitania, mas em outras... Boa tarde. Quero não. Aí ele, já em outras línguas, né? Mas ele não entendeu. Aí o que é que ele respondeu? O caminho é por aqui. Aí ficou esse pagode do caminho é por aqui, sabe? Até muitos tempos, aí o povo ainda dizia. Aí eu sei que eles foram para a casa do padre, aí o padre foi quem veio e eles ficaram na casa do seu Júlio Maria, foi. E o padre veio, que foi quem entendeu a fala deles. Aí eles conversou muito com o padre Fortunato. Mamãe tudo contava a gente, muitas coisas eu gravei. E eles conversou muito com ele, aí perguntando, aí foi que ele disse que aqui era a Vila de Touros, né? Não era cidade, era a vila. Uma vilazinha pequenininha. Ele ficou muito admirado por ter ficado aqui, o povo, ele ria com o povo. Sei que ele ficou lá. Depois telefonaram e de Natal vieram buscar ele aqui. Depois de Taribá, depois vieram pegar o avião. E esse avião voltou para lá, e lá aí
trabalho no avião e eles foram lá para a Itália, que esse avião tirou da Itália ao Brasil 24 horas. Em 24 horas eles chegaram aqui no Brasil. E esse avião era muito cobiçado, todo mundo tinha inveja dele porque ele voava muito. E diz o povo que foi a inveja que fizeram, que botaram, né? Mas isso é conversa do povo. Eu sei que é porque algum problema deu mesmo, né? Foi problema que deu mesmo. E eles voltaram para lá, e de lá consertaram o avião novamente e ele ainda voltou para o Brasil. Foi o tempo que ele deu outra carreirinha para a Banda do Rio e lá foi o fim dele. Então seria realmente essa capacidade de atrair turista para esse tipo de coisa. É você montar esse quebra-cabeça, trazer desde os primórdios da nossa descoberta, que todos é o caminho de chegada, né? E trazer isso para uma reflexão histórica, junto com o poder público, montar um museu, como se estava montando no Natal, o Museu da Rampa, com uma dificuldade tão grande. Quando a gente pensa em fazer isso aqui, basta ver a dificuldade que esse grupo de Augusto Maranhão, mais Natal, tem. Já começaram, já construíram, já começaram e até hoje não concluíram o Museu da Rampa. Mas eu acho que seria muito interessante que nós tivéssemos realmente essa capacidade, né, administrativa, assim, turismo, prefeitura municipal, de criar esses elementos para que nós tivéssemos realmente a visitação e tivéssemos que colocar pelo menos uma montagem do avião, igual o Savoia, né? E seria uma coisa maravilhosa. Porque essa lagoa, eu pelo menos cheguei a me banhar na lagoa do avião, praticamente já está dentro da cidade, né? Hoje eu não tenho mais assim, onde ela se localizava, mas me vai aí perto do colégio, do colégio Isabel Vieira Barbosa. Era por ali. Eu cheguei a tomar alguns banhos ali com o meu irmão José Joaquim, com o ex-prefeito José Américo, com o Lindonor Patriota, íamos tomar banho ali naquela lagoa. Naquela época não secava aquela lagoa praticamente. Eram de águas límpidas e perfeitas. Portanto, eu acho que realmente deveria se explorar essa condição histórica da nossa cidade de Touros. Em linhas gerais, essa cidade é palco de acontecimentos marcantes na história do país e manifestações culturais do estado. No entanto, nunca deixou de ser um vilarejo de pescadores com praias sossegadas, contando atualmente com os principais atrativos históricos e culturais: Igreja Santuário do Bom Jesus, a Festa do Padroeiro, os Canhões Coloniais, o Marco de Touros e o Farol do Calcanhar. Em referência ao patrimônio histórico-cultural da cidade, percebe-se que estamos tratando de um município abastado em suas expressões culturais, que se ramificam em festas religiosas, lendas, danças folclóricas, capoeira, tradições, crendices e demais aspectos que se concentram e reproduzem práticas culturais. Nota-se que elas são mais que meras distrações para os que fazem de divertimento e para os que as prestigiam. Elas são a perpetuação da essência cultural das pessoas que formam uma determinada sociedade. Esse ato colocou definitivamente o Rio Grande do Norte e Touros, com a sua vantajosa posição geográfica, na história mundial da aviação. Touros tem muitas belezas naturais, a enseada, o tourinho, os coqueirais, peixes, frutos maduros nos quintais e as estações que fazem a parte do pintor.